Hello, babies! Boa tarde! Bem-vindos a mais uma live em que a gente vai falar sobre paralisia facial. Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada em tratamento de paralisia facial, coordenadora da equipe fantástica. Eu vim aqui para tirar as dúvidas de vocês, porque a nossa live de hoje é live de perguntas e respostas. Hoje de manhã eu já coloquei uma caixinha para já adiantar algumas perguntinhas para quem não podia estar aqui no momento, mas vou revezando entre essa caixinha e as perguntas de vocês, claro, dando toda a prioridade para vocês que estão aqui me acompanhando. Muito bem, bem-vindas! Quanta gente boa aqui! Muito bem, vamos responder a primeira caixinha. Aqui a primeira caixinha vai de uma fisioterapeuta e ela pergunta assim: em qual fase da paralisia eu gosto de usar o laser? Aqui não é uma questão de gostar. É uma questão de quando é indicado usar o laser na paralisia facial. Então, para a gente pensar em qualquer recurso, a gente precisa saber muito bem o que aquele recurso faz, o que ele faz naquela região, o que ele faz naquela condição, naquela doença, naquela patologia e naquela fase do paciente. Então, a pergunta é ótima. Mas quando a gente pensa em laser, eu preciso ver qual é o objetivo dele. O objetivo dele, prioritariamente, é aumentar a excitabilidade nervosa, ou seja, quanto que o nervo vai conduzir a eletricidade, que vai dar a gente aí aquela contração muscular que a gente tanto quer. Só que o que acontece? Quando a gente tem a paralisia, o processo de regeneração nervosa, que é o nervo se recuperar, ele vai sim mexer nessa condução nervosa. E o que ele vai fazer? Ele vai deixar o nervo numa condição que ele responde mais. Então, a gente fala que o nervo está hiperexcitável. Quem é que tem paralisia, que está na fase de sequela, sabe que, veio uma tensão qualquer, ficou preocupado, o lado da paralisia já contrai muito mais do que o outro lado. Qualquer coisa que acontece, o lado da paralisia contrai mais rápido e mais forte. Isso é porque o nervo que passou pelo processo da lesão, da paralisia, ele vai responder muito mais rápido e mais fácil. Então, se o nervo lá no futuro, num processo de sequelas, ele já está hiperexcitável, eu fazer o laser nesse momento vai deixar ele mais ainda, mais responsivo e vai aumentar a contratura e cincinesia. Então, a fase para usar a fotobiomodulação, o laser, é somente na fase flácida, somente naquele momento em que o paciente não tem contração nenhuma, só nessa fase, tá bom? Olá, bom dia, boa tarde para quem chegou agora. Quiserem me mandando perguntas, a prioridade é de vocês que estão aqui comigo. Enquanto isso, eu vou para a próxima pergunta que veio na caixinha de manhã. Por que é tão difícil recuperar o sorriso na paralisia? Ótima pergunta. Deixa eu pegar aqui meu exemplo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, o nosso rapazinho aqui. Então, o que acontece? Quando a gente vai pensar no sorriso, ele é um movimento em que ele exige a participação de um grupo de músculos, não é um músculo só. Então, eu preciso que todos os músculos que participam do sorriso, participam com uma contração adequada, num momento adequado, perfeito. Eu preciso que o zigomático contraia no movimento adequado, o zigomático menor também, o elevador de lábio superior principalmente também. Só que o processo de abrir a boca, dilatar a boca, que faz parte do sorriso, ela também tem a participação de depressor do ângulo da boca, risório, platisma, bucinador que está escondidinho aqui, elevador de lábio superior e asa do nariz. Então, o que acontece? Para eu reabilitar o sorriso, eu preciso que somente esses 3 músculos contraiam e todos os outros fiquem em silêncio. Todos os outros fiquem relaxados. Só que quando a gente tem a cincinesia, acontece que os músculos contraem de forma involuntária durante um movimento pretendido. Então, eu vou sorrir, mas contrair ao mesmo tempo o depressor de ângulo da boca, ou o risório, ou o bucinador. Então, por que é tão difícil reabilitar? Porque não adianta eu ter uma capacidade de contração desses 3 músculos. Eu preciso que todos os outros, que são muito, não contraiam neste momento.
Então, é difícil porque eu preciso ter um controle motor muito grande para aquela situação, tá bom? É muita influência, ele é um movimento muito complexo. Tanto que se a gente for analisar os movimentos do rosto por complexidade, e complexidade envolve quantos músculos, em que direção, músculos em direções diferentes, para cima, para baixo, o sorriso é um movimento mais complexo, tá? Eu vi que tem uma perguntinha aqui, deixa eu voltar. Oi, Luísa, tudo bem? Quanto tempo? Quais são os músculos que envolvem a questão do olho quando a pessoa sorri? Será que é isso? Do olho fechar quando a pessoa sorrir? Então vamos lá, espero que seja isso, senão você me corrige aqui. Quando a gente, vamos olhar aqui, o músculo do sorriso, né? Eu falei que tinha o zigomático maior, o zigomático menor e o elevador de lábio superior, que são os principais músculos do sorriso, tá? Você tá vendo que o zigomático maior, ele termina junto com o músculo orbicular do olho, que é esse verdinho aqui? Então, o que que acontece? Quando a gente sorri, esse músculo aqui, ele contrai, tá? Só que esse músculo, ele tem essa região, ele tem uma particularidade. Existem raminhos do nervo que vão ligar o zigomático maior e o orbicular do olho, tá? Então, o zigomático maior junto com o orbicular do olho, eles são músculos que são melhores amigos. Eles funcionam muito juntos. Ele consegue, quando tá tudo bem, se separar, cada um na sua casa, mas eles funcionam muito juntos. Sabe aquele amigo vizinho que tá o tempo todo junto, mas também consegue trabalhar separado? A questão é que quando tem a paralisia, eles se tornam aqueles amigos tóxicos, sabe? Amigos tóxicos, não conseguem se separar. Não consegue fazer nada sozinho. E um dos motivos é porque eles estão muito próximos, e outro motivo é porque tem essa ligaçãozinha do nervo de um para o outro. Então, toda vez que o zigomático contrai, o olho contrai também, tá? Espasmos no queixo, que pode ser 6 meses de paralisia. Ivanir, espasmo no queixo é início de uma sincinesia no mentoniano. O mentoniano é esse queixo que ele faz esses furinhos, né? E que ele empurra o lábio inferior para cima. E como eu falei há um tempo atrás, qualquer espasmo é uma contração que está acontecendo de forma involuntária. Ela pode ser por sobrecarga, o músculo está muito cansado e ele não consegue descansar e ele começa a fibrilar. Ou ele pode ser porque ele está começando a ter um disparo do nervo em momento inadequado, que é a característica de uma sincinesia. E aí, precisa tratar. Por que precisa tratar? Precisa começar com uma abordagem de, claro, relaxar essa musculatura, mas começar a te ensinar a manter essa musculatura relaxada enquanto você está fazendo outros movimentos, ou mais, no momento que você está, manter a musculatura relaxada enquanto você não está fazendo nada. Porque esses espasmos, pelo que eu estou entendendo, é quando você está no repouso. O que eu posso te dar de dica? Não é o tratamento, tá, Ivanir? Isso não vai tratar. Pode aliviar. Primeiro é pôr a bolsa de água morna na região do queixo e permanecer. E o segundo é fazer essa apreensão aqui e manter por aproximadamente 1 minuto. E essa daqui, ó, pegando só queixo, só o gordinho do queixo, tá bom? Para tentar diminuir um pouco esse espasmo. Muito bem, vamos ver outra pergunta aqui. Mesmo com o fechamento do olho, né, o olho fechar, eu sinto que ele não pisca. Isso tende a melhorar? O piscar e o fechamento do olho são questões diferentes, tá? O piscar, ele é um movimento automático em que só contrai a porção palpebral. O fechar o olho também é a mesma coisa, um movimento que só contrai a porção palpebral, só que ele é voluntário. Então, tudo isso que eu fiz aqui agora, eu não pisquei, eu fechei o olho. Por mais que ele tenha sido rapidinho, eu fechei. Então, piscar é quando vocês percebem que eu tô falando e eu pisco. Mas, se eu fechar o olho, é fechar o olho. Para que a gente consiga piscar melhor,
o processo de fechar o olho tem que ser muito leve. O que significa isso? Eu não posso ter contração de corrugador, eu não posso ter contração de orbicular do olho, porção orbitária, não posso ter contração de frontal, de zigomático, porque esses fatores vão interferir no fechamento do olho e ele não acontece natural. E além disso, eu preciso ter uma mobilidade de pálpebra muito boa. Então, o fechamento do olho precisa estar muito bom e a gente não tem como treinar o piscar. Por quê? Se eu tô treinando o piscar e eu falo pra você pisca, 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 você não tá piscando, você tá fechando o olho. Então, o processo do piscar, ele vem como consequência de um bom fechamento do olho, tá? Mas isso pode melhorar sim, dependendo do tratamento. Foi a Rafa Camargo que perguntou, eu não sei quanto tempo ela tem de lesão, tá bom? O que mais, pessoal? Mande perguntas aqui pra mim, por favor. Aquelas pontadas que eu sinto atrás do ouvido, será o nervo? Posso fazer acupuntura para desinflamar? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu preciso de mais informação para dizer uma resposta mais precisa. Vamos trazer algumas hipóteses. Eu não sei quanto tempo ela tem de lesão. Ela tem 1 mês de lesão, 2 meses de lesão e está sentindo pontadas bem nesse osso aqui, ó, bem atrás da orelha. Tá vendo? Põe a mão aí para vocês sentirem, ó. Tem um finzinho dele redondinho aqui. Se for aí e você tem menos de 2 meses de lesão, pode ser que tá inflamado ainda. Pode ser que precisa voltar no médico. Agora, se for aqui, ó, não colado, mas 2 dedos pro lado, pode ser muscular. E às vezes o paciente tem uma dor cervical, uma pontada, por uma questão de esforço. Então vai fazer o movimento e tudo faz força, tudo contrai o pescoço, tudo puxa, fecha o olho, sorri, tudo é esforço. Então você pode ter uma cervicalgia, uma dor no pescoço por causa disso. Agora, tem uma outra questão. Se o que ela tá falando é dentro do ouvido e escuta de vez em quando um tec-tec, ou um puxão, ou uma dor tipo uma cãibra, pode ser que início de retorno de movimento do rosto, o nervo facial tá começando a se regenerar e ele regenerou primeiro, porque ele tá mais perto, né, lá da onde teve a lesão, um nervo que vai para um músculo dentro do ouvido, que chama estapédio. E esse músculo, às vezes, quando ele começa a contrair, ele fadiga também, porque ele ficou muito tempo sem contrair. Então, o que ele faz? Ele contrai e solta, ou contrai e fica com uma câimbra e às vezes dá uma pontada dentro do ouvido, tipo aquela de, eu não sei se vocês já sentiram aquela de pressão, de descer a serra ou do avião, que sente uma pressão, pode acontecer isso. E aí, às vezes, é retorno do estapédio, tá? Então, depende, a questão é, a acupuntura vai ajudar a desinflamar? Precisamos entender primeiro qual é a razão. Será que é ainda inflamado o nervo e que você precisa passar no médico para tomar mais medicamento? Será que é uma cervicalgia, que aí sim a acupuntura vai ajudar bastante? Ou será que é uma câimbra do estapédio porque o nervo está voltando? Tá bom? A Marisa perguntou, é normal ter paralisia facial 2 vezes? Marisa, existe sim uma chance de recidiva. Ela não é muito grande, ela é em torno de... É um pouco amplo a porcentagem que eles dão, mas entre 5% e 12% de pessoas têm uma nova paralisia, tá? Aí, beijo pra você, Heloísa. Qualquer coisa você vê o finalzinho depois. Então, tem entre 5% a 12% pode ter uma nova paralisia. Não é muito diferente do que uma pessoa que nunca teve, tipo eu, ter uma paralisia. Não é muito diferente, tá? É bem parecido. Existem algumas condições que fazem com que você tenha mais de uma vez. Se você tem diabetes, o risco é maior. Se você tem hipertensão, o risco é maior. Se você tem uma atividade imunológica muito baixa, então sua imunidade não é tão boa, o risco é maior, tá? Agora, o que é importante saber, Marisa, qual é o intervalo? Foi do mesmo lado? Não foi?
foi abrupto, as duas foram abruptas, tipo, acordou com, acordou e no dia seguinte já diminuiu o movimento do rosto, porque tudo isso vai interferir em qual é o seu diagnóstico, para a gente entender um pouquinho mais o seu quadro. Existe também uma síndrome que chama síndrome de Melkersson-Rosenthal, que é uma síndrome que ela é genética e que tem paralisia de repetição. Mas essa síndrome, normalmente, normalmente, não sempre, mas normalmente o paciente tem uma característica no desenho da língua. A língua, ela é cortadinha, uma língua aplicada, que a gente chama, ela é cortadinha. Não é só aquela borda, tá, que é irregular, é o meio dela, é cortadinha. E isso, às vezes, é uma das características. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico de Melkersson-Rosenthal, por exemplo, a paralisia começa quando criança e vem por repetições, só que não são 2 vezes, às vezes é 1, 2, 3, 4 vezes e começa com uma pessoa criança, tá? Então a gente pode ter essa característica e a gente avalia a língua, por exemplo. Eu sinto muito que você tenha de novo, eu sei o quanto é difícil, inclusive antes de entrar aqui eu tava escrevendo um post sobre como saber se eu tô tendo uma nova paralisia facial e eu sei o quanto é difícil isso. Mas, por favor, se foi agora, veja se a medicação está correta, procure o tratamento adequado, me manda uma mensagem para falar o que você está tomando, o que você está fazendo, para a gente conversar e eu poder ajustar e te ajudar nesse processo, tá bom? Muito bem, vamos lá. A eletroneuromiografia mostra a reinervação 4 meses de paralisia e nada do rosto voltar. O que pode ser? Então, aqui eu entendo 2 coisas. Primeiro, perguntando sobre a eletroneuro, né? E a segunda, perguntando sobre o porquê que com 4 meses eu não tive movimento nenhum. E aí, a primeira questão, e quem tá aqui há bastante tempo sabe sobre isso. Será que realmente não tem nada? Será que realmente não voltou nada e o músculo não está contraindo? Quem está aqui há bastante tempo sabe que muitas vezes a falta de movimento está relacionada com um tratamento inadequado e tem sim movimento, só que na avaliação, quando a gente vê, o rosto está tão rígido que ele não se movimenta, porque ele não tem mobilidade. E aí, quando a gente entra com o tratamento correto, logo no começo o rosto do paciente começa a se movimentar. Então, a primeira pergunta é, será que realmente não tem nada? E aí eu preciso pensar, qual foi a causa da paralisia? Ah, foi uma cirurgia de retirada de um chivanoma. Será? Acho que pode ser uma possibilidade, porque é uma lesão traumática no nervo pelo processo da cirurgia. Ah, não, foi uma paralisia de Bell. Acho que pode ter coisa aí nesse rosto, tá? Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A segunda coisa é a eletroneuro. A eletroneuro não é um exame que eu gosto, tá? Ela pode ser importante num pré-cirúrgico para uma cirurgia de reanimação, mas eu não gosto durante o processo de reabilitação. Primeiro que ele é um exame extremamente doloroso e traumático, e segundo que o que ele traz de resultado nem sempre é a realidade que a gente enxerga no rosto. Como assim? É um exame? Pois é. O exame ele é feito com agulha e ele é vendo algumas unidades motoras em alguns lugares do rosto. Só que, gente, a quantidade de inervação que a gente tem do nervo facial, ele tem os ramos principais, mas entre eles tem um monte de inervação. E aí, você faz e avalia uma unidade motora em cada lugar? Você não tá vendo todas as unidades. E quando a gente olha o movimento, olha o rosto do paciente, você fala assim, opa, tem movimento aí. Se tem movimento aí, tem coisa para trabalhar. Esse exame que deu 0% não é real. Inclusive, teve na semana passada, foi que eu tava discutindo um caso com uma das meninas da equipe, e a paciente, né, me trouxe o exame, eu e a fisio estudando o exame, e a gente olhando, então não, tem contração, tem não sei o quê. E no exame, no exame numérico, aparecia a contração. Não era o ideal? Não era o ideal. Tinha diferença? Tinha, mas aparecia contração. Na conclusão do exame,
Tava escrito o que ele tinha visto e uma frase no meio assim, sem sinais de reinervação. O exame estava, o número estava mostrando que tinha sinal. Estava 50% menor, mas tinha. E a conclusão estava escrito sem sinais de reinervação. O que vai acontecer com essa paciente? Que é o que estava acontecendo. E continua acontecendo porque esse impacto é muito grande. Ela fixou nessa frase, sem sinais de reinervação. E isso deu uma bagunçada na cabeça dela. A gente mostrando o movimento. Olha, tem movimento. Tem. Olha o movimento. Faça esse movimento. Olha, tá vendo? Tá muito semelhante com o outro. Não, mas a eletroneuro tá dizendo que é sem sinais de reinervação. Então eu tenho que ir pra cirurgia. E ela não tem indicação cirúrgica. Então, me preocupa muito a eletroneuro, tá? Eu realmente só oriento quando é um paciente que está numa fase flácida há muito tempo e que aí eu indico para o neurocirurgião e ele pedir no preparatório para a cirurgia. Mas não adianta fazer, tem que fazer uma boa avaliação física, né? Da gente olhar como está o seu movimento. Física não entendam que é presencial, tá bom, gente? Física deixa a gente olhar como está o seu rosto que a gente vai te dizer se tem movimento ou não. Que mais? Um outro paciente perguntou uma muito bom. Eu tô devendo pra vocês a análise da bandagem. Tenho 3 fotos de bandagem bem legal pra eu mostrar pra vocês. E ele perguntou sobre isso. Afinal, se a bandagem é bem feita na fase flácida, é aconselhável ou não? Eu ainda tenho medo. Depende da pessoa, tá? Depende da pessoa, digo profissional que tá aplicando. Primeiro que eu não deixo a bandagem com o paciente, no rosto do paciente o tempo todo. Teve vez já que eu deixei? Teve. Uma paciente que era absurdamente flácida e ela tinha já idade, tinha sobrepeso, o rosto bem flácido, a pele flácida e isso estava atrapalhando o olho dela de tanta tração aqui. Aí nessa situação eu coloquei para manter um pouco e tentar trazer um pouco de tônus, tá? Agora, eu gosto de usar a bandagem durante a terapia. Não importa se tá flácida, se tá na recuperação de movimento ou na cincinesia, porque dependendo de como você coloca a bandagem, ela tem funções diferentes. Só que aí eu coloco, trabalho aquele movimento específico, tiro e vou para outro movimento, e aí eu tenho que colocar outra bandagem. Então, na época que eu atendia presencial, era assim que eu trabalhava. Estou trabalhando a boca de assobio para direcionamento do orbicular dos lábios. Eu vou colocar de uma forma. Estou trabalhando isso e tenho uma cincinesia de zigomático maior. Coloco no orbicular de um jeito e no zigomático maior de outro. Então, nessa situação, se a bandagem for aplicada com essa intenção de favorecer o tratamento e a pessoa que está aplicando sabe muito bem o que está fazendo, com fase da paralisia, essa questão de músculo, qual é o ponto fixo, ela é indicada. Agora, eu generalizar e falar assim, na fase flácida ela é indicada, não é pela indicação da fase, o problema é quem vai aplicar. Vamos lá. Ai, que maravilha, Jo! A Jo falando aqui, já com os exercícios da avaliação, meus olhos estão fechando menos. Muito bem, maravilhoso. O que é isso? Lembra que eu falei pra vocês da questão que a gente tem uma aderência, que o rosto tá mais rígido? A contratura muscular também faz o rosto ficar de uma forma assimétrica, não é só a cincinesia. Então, com a Jo, o que foi trabalhado? Provavelmente um relaxamento de orbicular do olho para diminuir essa contratura. E aí, o rosto fecha menos. Ou outras mobilizações que deixam o rosto mais leve. E lembra, quanto menos esforço no movimento, menos cincinesia entra. Então, eu fico muito, muito feliz. Parabéns. Parabéns, por que parabéns para ela? Porque ela foi, ela veio, ela avaliou e está fazendo as orientações. Gente, vocês acham que é fácil tomar essa decisão? Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque eu tenho certeza que vocês já passaram por um monte de decepção. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já passaram por sofrimento e decepção. E aí, como que eu vou tentar mais uma vez e o medo de dar errado? E o medo de me decepcionar.
e o medo de eu não dar conta. Vocês não estão sozinhas. Primeiro, não tem essa pressão, tá? Porque a gente também quer. Eu acho que tem muito isso, né? Parece que é uma coisa que vocês querem. Mas não, a gente quer. Então, essa questão, ela é dividida. Você não tá sozinha nesse medo. A gente tá aqui pra ajudar. E existe uma grande chance, tipo, muito grande chance de dar certo. Aí você fala assim, tá bom, Grazi, tá dando certo, só que eu não tô dando conta de fazer as orientações. E quem disse que o tratamento é só orientação? A gente não faz o tratamento durante as sessões para que o seu rosto se movimente automaticamente melhor? Então, parabéns, Jô, real. Porque você veio, você tá com a gente, você tá fazendo o que é possível para você e tá, principalmente, comemorando as suas vitórias. Vou contar uma coisa para vocês aqui antes de terminar a live. Eu sou uma pessoa absurdamente procrastinadora. Sou. Ai, sou. E eu tenho uma aula que eu tinha que gravar pra dar dentro de um curso de uma professora que eu admiro pra caramba. E ela me convidou pra dar uma aula dentro do curso dela. E eu já tava assim, né? Meu Deus, socorro! É hora do almoço. E aí o que aconteceu? O prazo pra eu entregar essa aula é dia 9, sexta-feira. Sexta-feira? Dia 9? Dia 9, sexta-feira. E eu tava com medo. Falei, caramba, eu acho que eu não vou dar conta de entregar essa aula. Não vou dar conta. E aí eu não queria nem começar. Por que eu não queria começar? Porque eu tava com medo de eu me decepcionar comigo mesmo. E ter que confirmar, viu? Tá vendo? Você não deu conta. Mas eu falei, não. Eu tenho esse compromisso. Ela é uma professora que eu gosto muito. Eu tenho um compromisso com ela. Eu tenho que entregar. Aí hoje de manhã, acordei no meu horário habitual das 4 da manhã e comecei a ajustar a aula que eu já tinha mais ou menos preparada. Nessa primeira parte da manhã, que termina às 6, eu terminei de arrumar a aula. E aí, eu tinha uma aula que eu ia ser aluna, 8h30. E a professora cancelou e levou para amanhã. Qual foi o meu primeiro pensamento? Não vou fazer. Não vou gravar minha aula, porque vai que dá errado, vai que o som não funciona. Minha cabeça, eu parecia uma besta. Vai que o som não funciona, vai que o microfone não funciona, vai que o Zoom não grava a aula. Então eu já fui colocando um monte de problema em cima disso. Aí eu respirei fundo, falei, não, você só vai ter que abrir o Zoom. Aí sentei e abri o Zoom. Vai lá, agora você só vai ter que ligar o microfone. Beleza, ligou o microfone. Aí eu fui gravar a aula. E eu terminei de gravar a aula às 10h30. Meu prazo é dia 9. Sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Mas não ficou tão bom. Mas eu podia ter colocado aquilo lá. Aí eu silenciei. De verdade, falei assim, fica quieta. Fica quieta, porque agora eu tenho que comemorar que eu terminei uma aula que deu 4 dias antes do prazo. 4 dias. E a gente faz o que normalmente? Começa a achar os problemas. Eu melhorei, mas olha, não tá 100%. Meu olho tá fechando, não tá legal. Mas meu olho, né, fechou, mas não pisca. E, Jô, tô falando agora pra você de novo, tô contando essa história pra voltar, né, Jô? Quantas vezes a gente comemora por tudo que a gente conquistou? E é só comemorando o que conquistou que a gente reforça a busca por algo melhor. Porque se a gente não comemora o que a gente conquistou, a gente fica fixo no que deu errado. E a gente busca o quê? O que dá errado. É a Jo falando exatamente assim. A gente busca o que dá errado. Se eu não tivesse comemorado, gente, eu comemorei mesmo. Eu saí pelo escritório e falei, eu consegui. Porque pra mim não é normal isso. Eu parecia uma idiota?
Parecia, né? Que eu olhasse pela janela e ia falar assim, gente, tem uma louca ali. Sim, parecia. Mas eu fiz isso de propósito para reforçar para mim mesmo que coisas boas acontecem. E não é que elas acontecem do nada, a gente faz as coisas boas acontecerem. Se eu ficasse no, poderia ser, qualquer coisa que acontecesse hoje o dia inteiro, eu ia focar. Putz, ó, tá vendo? Olha o que as galinhas fizeram. Ó, ó a cachorra. Ela tinha que fazer isso? Eu tinha certeza. Porque é assim que a gente funciona. Então, Jô, vamos comemorar que já deu resultado. E vocês também, ó, foca na comemoração. Certo? Aviso importante. Semana que vem e na outra semana não teremos live, porque estarei viajando. Vou visitar meu irmão, então não estarei aqui. Mas no dia 26 estamos de volta. Combinado? Gente, muito obrigada. Bom final de dia para vocês e boa semana.